Esse mês nós vamos trabalhar nesse projeto. Semana passada, o pastor Leandro falou sobre eu e minha família. Obrigado, Edicinho, melhorou, viu? Hoje nós vamos falar sobre, aqui o título é Meu 2021 com Deus. E nós colocamos o nosso tema, Eu com Deus. Nós vamos falar estamos falando sobre as prioridades da nossa vida. E às vezes você pode pensar assim, né? De onde esse pessoal tira essas coisas, né? Como é que eles pensam em tudo isso? Nós também seguimos orientações. Nós temos pastores a quem nós somos pastoreados, que cuidam da nossa vida. E um deles é o pastor Carlos Alberto, que cuida da gente, tem um trabalho conosco, com o pastor Leandro. E nós estamos nos baseando nesse livro do pastor Carlos Alberto. Se você não tem, eu recomendo você adquirir ele. É Uma Vida com Prioridades. É um livro já um pouco antigo, não é lançamento, mas você acha muito fácil, na nossa livraria que tem. Depois você fala com a Vanessa, que ela pode arrumar para você. É um livro muito bom. Tudo que nós estamos falando tem princípios nesse livro. E esse livro tem princípios para toda a nossa vida. Hoje nós vamos falar Eu com Deus em 2021. Esse vai ser o nosso título, Eu e Deus. E eu queria, antes de começar aqui, só lembrar que, para mim, relacionamento com Deus é a principal das prioridades da vida do ser humano. A principal prioridade. Todas as outras... Obrigado, viu? Meu diácono novo aqui, ó. Diáconos não são formados, diáconos nascem, né? Obrigado, viu, Lucas? E o relacionamento com Deus é o principal relacionamento do ser humano. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, todas as outras áreas da nossa vida, ainda que tenham dificuldades, elas fluem e têm um acerto. Mas quando a nossa vida com Deus está ruim, todas as outras coisas podem ter dificuldades, mas é muito difícil de ser acertada. E é muito engraçado, eu não sei como é que acontece as coisas com vocês. Eu dei um breve testemunho aqui outro dia, que eu ministrei, sobre tudo que tinha acontecido na nossa vida em 2020, né? Que não foi um ano fácil para ninguém. Tivemos muitas dificuldades, mas o Senhor tem nos dado uma palavra. E uma coisa que eu queria falar com vocês antes de começar a falar aqui, busque sempre ao Senhor. Tenha sempre uma palavra do Senhor no seu coração. Às vezes, você pode não entender aquela palavra. Pode parecer uma coisa, como dizem os jovens hoje, aleatória. Mas é Deus falando com você. E no dia que for preciso, o Espírito Santo vai te lembrar daquela palavra e vai te fortalecer. Deus falou uma palavra comigo. Não foi um texto específico, mas foi um trecho dos discípulos com Jesus dentro do barco. Onde depois de Jesus fazer muitos milagres, ensinar muito, entraram no barco e partiram para o outro lado do mar. E no aquele meio tempo, veio uma tempestade e quase os afundou. E o texto que me chamou a atenção no ano passado, a parte do texto, é que dizer que no meio de tudo isso, Jesus estava deitado no fundo do barco, com a cabeça sobre um travesseiro, no meio da tempestade. E naquele momento Deus falou comigo. Falou, em mim tem descanso, mesmo no meio da tempestade.
Nós precisamos ter uma palavra de Deus no nosso coração. O nosso relacionamento com Deus começa quando nós entendemos quem é Deus. E eu queria ler esse texto com vocês. Aliás, eu vou ler 2 textos com vocês, tá? Eu espero ser claro e não confundir mais vocês, mas espero que seja claro naquilo que eu vou tentar passar para vocês, assim como foi claro para o meu coração. São 2 textos que aparentemente não tem nada a ver, mas que um completa o outro. Um foi esse texto que, desde o ano passado, Deus vem falando comigo, e outro nesses dias agora. Inclusive, domingo passado, eu acabei de concluir essa ministração. O pastor Leandro já havia me falado antes, mas domingo passado, quando cantávamos aqui um cântico, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, aquele texto fechou com esse. E eu falei, é sobre isso que eu vou falar. Eu espero conseguir passar isso para vocês. Nossa, ficou bom agora, né? Obrigado, viu, Rogério? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 35, começa dizendo assim. Eu vou ler esse texto todo, porque eu quero falar um pouco sobre ele. Naquele dia, Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele é Jesus, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou, e se fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, e perguntaram uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor meu Deus, Espírito Santo, aqui está a Tua palavra, Senhor. E assim como foste um rema na minha vida, e me deste uma direção, que a Tua palavra nesta manhã, novamente dê direção às nossas vidas. Cumpra com o propósito dela em cada um de nós. Que nós possamos sair daqui cheios da convicção de quem Tu és em nossas vidas, Pai. Que nosso relacionamento contigo seja cada vez mais aprimorado. Faça assim em cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Falando de relacionamento, eu com Deus. Eu me via exatamente como esses discípulos. Conhecia Jesus, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, viram Jesus fazer muitos milagres, ele curou leprosos, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, e foi com os discípulos para o barco. E os discípulos conheciam Jesus. E aí, quando veio uma tempestade, e a água começou a entrar dentro do barco, eles ficaram apavorados, achando que iam morrer. E acordaram Jesus, que estava dormindo, no meio da tempestade. E Jesus aquietou o mar, aquietou o vento, perguntou para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé?
E os próprios discípulos responderam à pergunta de Jesus. Eles falaram, quem é esse? Que até o mar lhe obedece, que até o vento lhe obedece. O que eu quero dizer com isso? Eu, na minha vida de cristão, sempre tem uma conta para fazer, né, e vocês vão fazer conta, eu sei. Mas, essa semana, aliás, eu queria agradecer, né, as mensagens de carinho pelo meu aniversário essa semana. Eu tentei responder a todas, né, se porventura alguma escapou, alguém que mandou alguma mensagem, eu não consegui responder. Estou agora agradecendo publicamente, obrigado por todas as mensagens de carinho, por todos os mimos que vocês me mandaram. Muito obrigado, viu? Então, essa semana eu fiz 55 anos. Eu sei. Todos pensaram, não parece, você não parece mesmo. Eu fiz 55 anos. Parece que eu tenho bem menos, né? Mas eu fiz 55. E eu me converti com 13 anos de idade. 13. Eu tenho 55. Então, eu já conheço o Senhor há um bom tempo. Mas em meio às tempestades da minha vida, às vezes eu sinto medo. Às vezes eu penso que não tem saída. Nesse ano, principalmente, teve dias que eu achei que não tinha saída. Mas aí, o Senhor me levou para esse texto. E tem detalhes nesse texto que eu leio todos os dias, e todos os dias aprendo uma coisa nova. Os discípulos, eles conheciam Deus segundo as suas necessidades. E essa é a nossa maior fraqueza, é nós conhecermos Deus somente de acordo com as nossas necessidades. Eles conheciam Deus que curava, e Deus cura mesmo, nós temos que crer nisso. Eles conheciam Deus que trazia paz, e Deus traz paz, e nós temos que crer nisso. Eles conheciam Deus que fazia maravilhas, eles conheciam Deus que ensinava, mas eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. E aqui tem detalhes nesse texto, no versículo 35, tem uma palavra que os discípulos não precisavam ter medo, que eu não precisava ter medo. Jesus disse assim para eles, vamos para o outro lado. O que Jesus disse? Vamos para o outro lado. Jesus estava afirmando que eles iam para o outro lado. O vendaval, a tempestade, não ia derrubar eles. Jesus tinha dado uma promessa, nós vamos para o outro lado. Mas eles não conheciam Jesus direito ainda. Não tinham intimidade com Ele. Jesus falou, vamos para o outro lado. Já foi do meu papel aqui, já não vou mais no papel. Jesus falava para eles, vamos para o outro lado. Tinha uma promessa na vida dos discípulos. Mas sabe o que acontece? Eles conheciam só o Jesus que curava. Eles conheciam o Jesus que expulsava demônios. Eles conheciam o Jesus que ensinava. Mas depois perguntaram, quem é esse? E nas nossas vidas, muitas vezes, quando nós passamos por algo novo, por alguma situação que parece que as ondas vão nos engolir, nós ficamos perplexos, ficamos com medo. E eu não tenho medo de falar para você como para mim. Quando nós estamos com medo, tem duas coisas. Falta fé e conhecer Deus. Mas é normal. Por um instante nós temos medo. Nós somos seres humanos. Mas quando nós temos a palavra, o medo vai logo embora. Às vezes a pessoa fala assim, mas vocês estão passando por tudo isso e vocês ficam rindo, de bom humor. Parece que não está acontecendo nada.
é porque nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos atravessar para o outro lado. E sabe outra coisa importante? Sabe qual é a água que afunda o barco? Não é a tempestade lá fora, mas é a água que entra dentro do barco. E se ela não for tirada, ela afunda o barco. A água lá fora faz o barco flutuar, faz o barco navegar. Os problemas, as dificuldades da nossa vida nos tornam fortes. Mas se nós deixarmos eles entrar dentro de nós, eles nos vencem. Assim como o vendaval, a tempestade, a água que faz o barco flutuar. Mas a água dentro do barco afunda o barco. E nosso papel é tirar a água de dentro do barco. E eu lembrava de um texto, de um cântico, né? Eu estava até falando assim, eu estou parecendo o pastor Davis, né? Que cada vez que eu lia alguma coisa, eu lembrava de um cântico, né? Um cântico novo, sabe? Acho que talvez vocês não conheçam, porque foi composto há pouco tempo, né? Que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quando eu ia na escola dominical com 13 anos, esse cântico já era velho. Mas ele é novo e ele é atual. Porque com Cristo no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Nós não podemos deixar que as ondas afundem nosso barco. Nós precisamos conhecer aquele que está conosco. Aquele que no meio da tempestade, no meio do temporal, coloca um travesseiro para você descansar. Para você dormir. Para você repousar. Esse é o nosso Deus. E para termos relacionamento com Deus, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos saber quem Ele é. Precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Muitas vezes nós medimos Deus por aquilo que nós podemos fazer. Por aquilo que nós podemos enxergar. Por aquilo que é a nossa capacidade. Nós falamos, mas isso não vai dar. Isso não dá certo. Com Deus dá. Deus pode fazer. Ele tem um controle nas suas mãos. Então, quando eu li esse texto, e que Jesus falava para os discípulos, nós vamos passar para o outro lado. E eles não conheciam ainda quem era Jesus. Eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Em compensação, para nós não ficarmos muito longo, tem um outro texto, que essa semana também falou muito comigo, e eu queria fechar com esse texto. O texto de Lucas, capítulo 24. Ele começa lá no verso 13. Mas eu vou falar com vocês a partir do verso 30. Mas esse texto é o seguinte: depois que Jesus foi crucificado, depois que ele foi sepultado, os discípulos começaram a voltar para seus lugares. E ali diz que 2 discípulos estavam voltando para a sua cidade, para Emaús, e vinham conversando sobre as coisas que aconteceram naqueles dias. E no caminho se juntou um outro homem a eles, e foi caminhando com eles, e perguntando o que estava acontecendo. E eles falaram: só você não sabe? Jesus foi crucificado, foi morto. Aquele que nós achávamos que ia nos trazer a redenção, morreu. E Jesus começou a explicar para eles as Escrituras, o que tinha que acontecer, porque Jesus teria que morrer. Começou a falar com eles. E aí eles chegaram perto lá da sua casa, e já estavam no final do dia. E eles fizeram a escolha mais sábia, mais inteligente, a escolha mais acertada de suas vidas.
Eles falam assim para aquele homem: entra conosco na nossa casa. Fica conosco. Passa a noite aqui, porque já é tarde. Não siga caminho agora à noite, não. Fica aqui. E aí, aquele homem entrou com eles. E a Bíblia diz aqui no verso... Vou achar o verso, tá? Está aqui. No verso 30. No verso 29 diz assim: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, e o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então Jesus foi falando com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. E muitas vezes nas nossas vidas, nós andamos com Jesus, nós oramos, conversamos com Jesus, e por inúmeras vezes não reconhecemos quem é Jesus na nossa vida, não conseguimos enxergá-los. E aqui é onde eu quero parar com vocês, aqui é onde eu quero falar sobre o nosso projeto de vida. Lembra que eu falei que eles fizeram a escolha mais acertada da vida deles? Quando eles falaram para Jesus, que eles não conheciam, reconheceram que Jesus faz: fica, entra na nossa casa, fica conosco. E a Bíblia diz que no momento da comunhão, no momento de partir o pão, no momento de intimidade, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram quem era Jesus. O que eu quero dizer com isso é que eu, com Deus, em 2021, o meu maior objetivo é conhecer quem é Deus. É conhecer quem é o Senhor. Não somente um Deus que cura, Ele cura. Ele é Jeová Rafá, o Deus da cura. Não só um Deus que supre as minhas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. Ele é Jeová Jiré, Ele supre as nossas necessidades. Não só um Deus que me traz paz, Ele traz paz. Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele traz paz. Mas eu quero conhecer o Deus forte, poderoso, soberano, aquele que tem o poder, aquele que tem o controle nas suas mãos, aquele que é onipresente, está em todos os lugares, aquele que é onipotente, tem todo o poder nas suas mãos, e aquele que é onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas. Eu quero ter esse conhecimento, assim como os discípulos, que meus olhos sejam abertos em 2021, para que eu conheça o Deus Todo-Poderoso. Quando eu conhecer o Deus Todo-Poderoso, eu conheço todas as faces do meu Deus, tudo aquilo que Ele pode fazer em minha vida, e nada mais vai me surpreender. Eu não vou ter medo, eu não vou ficar assustado com a tempestade, porque 2020 foi ruim, não foi? 2020 foi ruim. 2021, apesar de todos nós falarmos que desejarmos que 2021 seja melhor, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições.
E quanto mais os dias passarem, mais tribulação nós vamos encontrar. E nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele não vai nos livrar das aflições. Nós não vamos ficar passeando sobre nuvens, mas Ele vai nos livrar no meio das aflições, no meio das tribulações. Ele vai te oferecer um travesseiro para você dormir, para você descansar. É o Deus que pode fazer todas as coisas. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos, assim como aqueles discípulos, no caminho de Emaús, andar com Jesus, falar com Jesus, ouvir Jesus. Mas também precisamos conhecer Jesus. Na semana passada, como eu disse, um cântico que falava sobre isso, né? Foi ministrado aqui. Mas eu lembrei de um cântico também, de uma composição moderna, né? Que talvez vocês não conheçam, mas um cântico que semana toda ficou no meu coração. Eu não sou assim tão bom cantor, né? Mas a gente dá umas arranhadas. Mas um cântico que diz assim, ó: vem, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse hino é da harpa cristã, né? Quando eu me converti lá no ano de 1980, né? Não façam conta. Lá em 1980, nós cantávamos muito. Mas foi isso que os discípulos fizeram. E esse é o nosso caminho. Senhor, fica comigo. Que em 2021, meus olhos possam ser abertos. Eu possa conhecer quem é Deus, na sua totalidade. Eu possa experimentar quem é Deus na minha vida. Não somente os milagres do Deus, mas eu posso experimentar o Deus dos milagres na minha vida, conduzindo todos os meus caminhos. 2020 foi difícil, 2021 está cheio de desafios. E nós precisamos ter Deus conosco, como nosso guia, como a nossa direção, como o nosso GPS. Eu não posso muito, que eu não sigo muito o GPS, sabe? Eu brigo um pouco com ele, né? Mas, de um modo geral, que ele seja o nosso GPS, que ele seja o nosso guia, que ele seja a nossa direção, que ele seja a nossa bússola, que ele seja tudo em nossas vidas, que ele seja a coisa mais importante das nossas vidas esse ano. E quando nós pensarmos assim, nós vamos ter um 2021 cheio da presença, da bondade e da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Que seja assim sobre cada um de nós, que seja assim sobre sua vida, que os seus olhos possam ser abertos, para que você possa conhecer quem é Deus, para que você possa saber quem é Deus. E quando eu falava aqui alguns dias atrás, eu quero repetir de novo, porque tem tudo a ver com isso que eu estou falando, para você prestar atenção nas suas orações. Se a sua oração é mais fervorosa quando você pede algo, ou se a sua oração é mais fervorosa quando você adora a Deus. Se você é mais entusiasmado quando está pedindo, ou mais entusiasmado quando está adorando, ou mais entusiasmado quando está louvando ao Senhor. Não que seja errado pedir, eu não estou falando isso, viu? Nós temos que pedir. Batei, e abrir-se-vos-á. Pedir, e dar-se-vos-á. Mas nós temos que conhecer o nosso Deus na plenitude da sua pessoa, da sua santidade. Quando na nossa oração nós começamos a cantar: Senhor, leva-nos à sala do trono por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Leva-nos para te adorar.
nós vamos começar a ter um conhecimento de quem é Deus nas nossas vidas. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer quem é o nosso Deus. Feche seus olhos.